Olá, estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque, hoje com a companhia da colega apresentadora, doutora Tatiane Fiore, e vamos abordar questões ligadas ao direito de família, pela sua relevância para a sociedade e que dizem muito de perto aos interesses do telespectador da TV Destaque, pela sua importância para a formação da cidadania, que é o propósito maior do nosso programa. Para conversar conosco, contamos com a presença da nossa entrevistada, doutora Rosana Aparecida Valderano de Lima, advogada, professora, especialista em Direito de Família, professora universitária, mestranda em Direito, enfim, um currículo dos mais ricos. Doutora Rosana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Clóvis, doutora Tatiana. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês, conversando um pouco a respeito desses temas tão relevantes. Obrigada. Doutora Rosana, né, como na apresentação do doutor Clóvis foi apresentado, advogada atuante aqui na cidade de Guarulhos. Sim. Principalmente atuação na área civil e na área trabalhista, né, com destaque principalmente na área de família. Agora, nesse último ano, nós observamos que, de 2011, os tribunais superiores vêm reformulando e trazendo novos conceitos a este ramo, né? Então, como que a doutora poderia conceituar essa nova família, esse novo conceito de família que vem sendo imposto pelos tribunais superiores? Doutora Tatiana, o conceito de família, ele sofreu várias alterações, né, ao longo dos anos. Inicialmente, tínhamos lá aquela ideia de que a família era formada por pais casados, né? Tinha toda a questão religiosa e a união com seus filhos. Ao longo do tempo, isso foi se modificando e, a partir de 88, a família ganhou um novo conceito, onde a união estável foi prestigiada. Atualmente, pelas decisões dos nossos tribunais, nós temos que o conceito de família ele está muito mais relacionado aos laços de afetividade, né, as relações entre os seus integrantes, do que propriamente a questão do casamento e a questão sexual. Nós temos já na Constituição Federal, prestigiada desde 88, a família monoparental, que foi um início de alteração, né? A família monoparental é formada pelos pais e qualquer um, né, e os seus filhos, os seus pais e os filhos, e não necessariamente o pai, a mãe e os filhos. E já há um conceito também da ideia de que os seus avós e os netos também estão dentro desse conceito de família, né? Então, a mudança é bastante grande ao longo do tempo. Doutora Rosana, hoje nós temos que a família tradicional, aquela constituída do casamento tradicional, está guindada praticamente ao mesmo patamar da família constituída pela união estável. Gostaria que nos informasse, esclarecesse ao telespectador da TV Destaque o que é necessário para um casal que viva em união estável tenha a proteção integral dos seus direitos no mesmo patamar daquela constituída tradicionalmente. A ideia da união estável, inicialmente, se cogitava a questão de prazo, né? A lei tratava de 5 anos ou prole. Hoje, isso não é mais necessário. A ideia aí da família formada pelos casais em união estável é união pública e duradoura, né? Então, o que seria público? É aquilo que as pessoas, em geral, têm conhecimento. A comunidade, os parentes, têm conhecimento dessas pessoas sempre em conjunto, como marido e esposa. E duradoura é mais uma questão de ânimos, quer dizer, qual é a intenção dessas pessoas? A intenção é de constituir família, de viverem juntos por um longo período? Se essa for a ideia, a condição do casal, nós já temos aí a união estável já caracterizada. Quando se fala em longo período, apenas para complementar, o que se entende por longo período? 1 ano, 2 anos, 5 anos? O duradouro, que é o conceito da lei, como eu disse, é uma questão de ânimos.
Ou seja, é a intenção das pessoas. Se a intenção é viverem juntos, sem prazo, né? O casamento não tem prazo de validade. Da mesma forma, a união estável não tem prazo de validade. Então, é mais no interesse das pessoas. Se eles têm o interesse de viver juntos e constituir família, não dá para definir 1 ano, 2 anos, 5 anos. É a intenção. Eles tinham a intenção de viver por algum período? Tinham. Se havia essa intenção do casal, eu já tenho aí caracterizado, independentemente até da prole comum. Agora me diga uma coisa, só, doutora Tatiana, só para esclarecer essa questão. Preciso morar no mesmo teto ou não obrigatoriamente para que a união estável se caracterize? Nos dias de hoje, isso não é mais condição para que se caracterize a união estável, né? Nós temos aí pessoas, casais que têm um namoro longo e que já têm, por exemplo, uma intenção de constituir família e um patrimônio em comum. Então, eu tenho, por exemplo, contas bancárias que já compartilham, né? Aquisição de bens que já compartilham. Então, essa questão de viver sob o mesmo teto não é mais condição. É óbvio que um namoro, pura e simplesmente, ele não vai ser caracterizado como uma união estável. Quando? Quando não for a intenção dessas pessoas constituir família, né? Então, ainda que estejam em locais diferentes, ainda que não residam juntos, isso pode ser caracterizado. Aproveitando até antes de darmos continuidade, com relação à questão duradoura ou não ser duradoura, né? Com prazo determinado. Alguns meses atrás, muito comentou-se com uma decisão do México de dar prazo de validade com relação ao casamento, né? E o Brasil cogitou-se, de algumas formas, alguns núcleos, em trazer essa lei também para o Brasil. Como que a doutora verifica essa questão do prazo de validade? O casamento com duração de 2 anos aqui no Brasil. Como que a gente poderia... Se tem realmente uma grande possibilidade de implantar, né, algo semelhante como o México está querendo? Eu acredito que não, doutora, porque, veja, para muitos, né, o casamento é um contrato. Mas eu não vejo como se poderia ter um contrato com prazo determinado, né? Seria uma renovação periódica. Eu acredito que, pela cultura do brasileiro, isso não seria possível. Porque, imagine, se eu celebro um casamento por 2 anos, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, as pessoas já estão procurando uma outra, né, parceria, enfim, um outro companheiro. Eu acredito que pela cultura brasileira isso não seria possível e não seria nem muito interessante, na minha opinião. Aí ia ter que ter uma multa por quebra de contrato, para quem saísse antes do casamento, não ia ser curioso. Né? Eu acho que a formalidade do casamento não permite. A não nossa permitiria, formalidade, eu acho a nossa, sim. Né, toda a tradição, mas como veio essa questão e todo mundo começou a se questionar a respeito, o nosso telespectador também deve ter se questionado sobre vamos, né, entrar nesta onda de prazo de validade ou não. Mas dando continuidade, doutora Rosana, nesse mesmo ano agora de 2011, também decisões dos nossos tribunais superiores também vieram transformando. 2 importantíssimas, principalmente com relação à homoafetiva. A primeira pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união, né, homoafetiva, e uma segunda mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que na verdade autorizou o casamento entre as pessoas de um mesmo sexo, né? Quais os efeitos, né, que foram produzidos por essas decisões e qual é o desdobramento que elas poderão projetar num futuro, né, próximo e num futuro mais distante? Qual que é a perspectiva que a senhora... Com relação à decisão do Supremo, pela própria decisão, ela tem efeito vinculante, né, e efeito erga omnes. Então, isso quer dizer que atinge todas as pessoas. Essa decisão, ela proíbe qualquer tratamento discriminatório com relação à opção, se é que a gente pode chamar de opção sexual, e reconhece a união estável mesmo entre pessoas do mesmo sexo. Com relação à decisão do STJ, essa não traz um efeito vinculante no primeiro momento,
mas ela já direciona, né, no sentido de que criou um precedente importante e já direciona os entendimentos daqui para frente para os próximos casais que pretenderem essa união através do casamento. Ao meu ver, essa decisão do Supremo, que acredito que é até mais importante, porque veio para quebrar um paradigma, ela naturalmente vai levar a essa autorização, a essa possibilidade do casamento mesmo. Até porque a lei traz que é dever do Estado facilitar, né, a conversão da união estável em casamento. Então, uma vez autorizada, uma vez reconhecida, melhor dizendo, essa união estável entre pessoas do mesmo sexo, o casamento, para pacificar, eu acho que é uma questão de tempo, e de pouco tempo. Apenas para esclarecer o telespectador, quando se fala em efeito vinculante, significa de que nenhum juiz e nenhuma instância poderá hoje dizer não é possível a união estável, uma vez de que o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior, já decidiu que é constitucional e é permitida. Então, o efeito vinculante, porque ela vincula todos os juízes das instâncias inferiores a seguir a mesma orientação, né? E a do STJ, não. Ela se adequou apenas àquele caso concreto que foi julgado, que, se não me engano, era... Não sei se era lá do Rio Grande do Sul, ou era aqui mesmo de São Paulo mesmo, né? De Gaúchos. Muito bem. Então, nós, doutora Tatiana, vamos chegando ao fim do primeiro bloco, né? Vamos ao breve intervalo. Lembramos que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30, aos sábados, às 21h30, aos domingos, às 22 horas. Você também pode nos auxiliar, sugerindo novos temas para serem discutidos, agora já para o ano vindouro, o ano de 2012, já que hoje é o nosso último programa de 2011, né? E enviando o e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Atendemos também pelo telefone 2468-8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, na Rua Luiz Facine, 16, Centro, Guarulhos. Voltamos já.